É o momento mais importante da história do cinema italiano e um momento que definiria o que o cinema seria depois. A gente pode chamar também de o nascimento do cinema moderno. Hollywood big shot's gonna give you what you want. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. Frankly, my dear, I don't give a damn. Nesses tempos de crise, de coronavírus, de medo, em que as pessoas não saem de casa, a gente se sente mais ou menos em um tempo de guerra, né? Um tempo de mudanças. E a gente sabe que a arte, o tempo passa, as crises chegam e a arte sempre encontra uma maneira de se renovar e de refletir o momento em que a gente está vivendo, ou depois o momento em que a gente viveu. Eu acho que na história do cinema, um momento que é muito marcante por isso e que reflete as angústias de alguns artistas, das pessoas, sobretudo, que estavam sofrendo com aquele momento, é justamente o neorrealismo italiano. Quando a guerra assolou uma parte da Europa, ou quase toda a Europa, e alguns países sofreram naquele momento em que o conflito terminou, mas também sofreram muito durante o conflito, claro. Existem filmes que vão focar o momento da guerra, mas eu acho que principalmente é um cinema que ele está muito preocupado com o pós, com o depois, com aquilo que fica, com a reconstrução, a partir de uma ótica social. Mas afinal de contas, o que é o neorrealismo? É uma escola? É um movimento? Ou a gente pode dizer que é apenas um momento do cinema italiano? Algumas fontes vão divergir aí. Eu prefiro tratar o neorrealismo como um momento. Eu não entendo muito o neorrealismo como um movimento organizado, ou como uma escola organizada, uma organização de cineastas fazendo, digamos, né, algo em comum, né? Ainda que tenha semelhanças, obviamente existem, estéticas visuais entre os filmes de Rossellini, com Visconti, com De Sica, com De Santis e com outros importantes cineastas desse momento, eu prefiro entender o neorrealismo como uma consequência de uma questão social, mas sobretudo como um produto estético do seu tempo. Algo que me parece que era incontornável, porque a Itália vinha de um momento muito difícil. Era quase que natural que se filmasse, que se registrasse aquilo que acontecia nas ruas. E aí você tem figuras que pensam esse momento, como Cesare Zavattini, né, o famoso roteirista de Ladrões de Bicicleta, que é um parceiro importante do Vittorio De Sica. E o cinema entende Zavattini, ele precisava captar esse real, ele precisava trazer esse real para a tela. Era, claro, o caminho oposto daquele cinema italiano fascista, que tinha, inclusive, a bênção do Mussolini. A gente não pode esquecer que antes de cair o fascismo, o filho do Duce, né, do Mussolini, ele era o diretor da revista Cinema, né, o Cinema, italiana. Então, o fascismo, ainda que fosse um regime autoritário, e era um regime autoritário, horroroso, né, ele tinha ele tinha o seu gosto cinematográfico, né, não pela realidade bruta, pelo realismo que acabaria por se impor após o fim da guerra, mas histórias italianas que são muito marcadas e que depois continuariam ainda a ser marcadas, né, pelo melodrama, pela comédia de costumes, aquilo que a gente conhece como tipicamente, né, italiano. Mas o neorrealismo ele vai no caminho contrário, né, com cineastas como Luchino Visconti, primeiramente com Obsessão, né, Roberto Rossellini. A gente, claro, tende a acreditar, né, e a aceitar que o Roma Cidade Aberta é o marco inicial do neorrealismo, mas esse é outro ponto que muita gente diverge, é porque a Obsessão é anterior a ele, e a Obsessão foi feito no período em que o Mussolini, o fascismo ainda estava no poder. O Roma ele reflete uma outra questão. Muita gente diz que a Obsessão sim seria o marco inicial do neorrealismo italiano. Mas, enfim, de qualquer forma, a gente tem um caldeirão de transformações, um caldeirão cultural que vai buscar a realidade. A realidade está lá e ela precisa ser captada. E essa realidade, penso eu, ela não pode só ser encarada no seu sentido mais amplo,
ou seja, filmes que retratam o mundo real. Não é exatamente isso, tá? O neorrealismo italiano, ele é, antes de mais nada, uma proposta estética. Não de se fazer um cinema pela pobreza, com poucos recursos, ainda que a gente sabe que esses cineastas tinham poucos recursos, né? Rossellini, por exemplo, precisou se endividar, né? Vender, acho que o apartamento dele para terminar o Roma, a Cidade Aberta. Mas eu acho que, sobretudo, a gente está falando aqui de um produto visual, estético, que reflete uma realidade. Ele não tinha de ser um cinema certinho, limpinho, com uma proposta dramática típica do cinema italiano anterior, ou típica do cinema hollywoodiano, que depois, e não demoraria muito, viu? A partir de 48, começo dos anos 50, com a democracia cristã no poder, os filmes americanos chegam de uma forma maciça na Itália. Então, não era essa a proposta do neorrealismo italiano. O neorrealismo, ele tinha um foco na provocação do seu espectador por meio de uma realidade social, ainda que fosse uma realidade representada, ou um termo caro, e que eu tiro aqui do André Bazin, um grande teórico francês que tinha, né, um apreço grande pelo neorrealismo, esse realismo representado. O neorrealismo italiano, ele tem várias características que a gente pode aí observar. Eu vou trazer um livro aqui para vocês, eu vou até indicar. Esse é um livro bacana, ele é bem resumido. Esse aqui, ó, História do Cinema Mundial, não sei se vocês estão conseguindo ver, organização do Fernando Mascarello. Esse livro aqui, ele tem um capítulo dedicado ao neorrealismo italiano. E aqui eu acho interessante, primeiro ele vai fazer todo um panorama histórico, né, do momento que a Itália vivia antes do neorrealismo, que eu já comentei aqui, né, da questão do fascismo, e que existia um cinema fascista. Inclusive o Roberto Rossellini já fazia filmes, né, inclusive fez filmes durante esse período fascista, e que na revista Cinema havia até um abrandamento, tá? Até tentavam e permitiam que alguns críticos de esquerda trabalhassem, que alguns cineastas com uma visão mais revolucionária de esquerda trabalhassem, apesar de ser uma revista comandada e apesar de ser um regime autoritário, fascista, tá? Mas aqui o cinema ainda conseguiu florescer e acontecer. Eu vou trazer algumas características aqui para vocês que estão assinaladas aqui. O capítulo, só vamos dar o crédito aqui para a gente não sair não se sair como maldoso, tá? Quem escreveu esse capítulo é a Maria Rosária Fabris, e ela colocou aqui alguns pontos, tópicos para a gente identificar aí a questão do neorrealismo italiano. E aqui, por exemplo, ó, tópico número 1, a utilização frequente dos planos de conjunto e dos planos médios em um enquadramento semelhante ao utilizado nos filmes de atualidades. A câmera não sugere, ela não disseca, ela registra. Isso é importante, inclusive o Bazin, ele vai falar muito sobre uma aproximação do neorrealismo com o jornalismo, com aquele visual que vai buscar a realidade, que vai trazer a realidade, tá? A recusa dos efeitos visuais, superimpressão, imagens inclinadas, reflexos, deformações, elipses, isso aqui é interessante também. Caros ao cinema mudo. O neorrealismo, se quisermos forçar um pouco as coisas, retoma o cinema lá onde os irmãos Lumière tinham deixado. O cinema nasce, de certa forma, neorrealista, né? O que faziam aí os irmãos Lumière no início dos tempos, né? Que tem também ali, muito claramente, né? Ela fala aqui do privilégio dos planos médios, que é realmente muito característico do cinema dos irmãos Lumière. Tópico 3, uma imagem acinzentada, segundo a tradição do documentário, tá? Vou até além, né? Um pouco deteriorada, granulada, não deteriorada, a película deteriorada, mas no sentido de realmente uma imagem sujinha, né? Que a gente percebe em vários filmes, como no Alemanha Ano Zero, por exemplo. Uma montagem sem efeitos particulares, como convém a um cinema não tão acentuadamente polêmico ou revolucionário. A filmagem em cenários reais, já falei disso aqui. Uma certa flexibilidade na decupagem, tá? Isso eu vou falar daqui a pouquinho no tópico que eu reservei para o Bazin, tá? Que implica um recurso frequente à improvisação, como decorrência da utilização de cenários reais.
A utilização de atores eventualmente não profissionais, mas essa não é uma regra absoluta. Sempre cito o exemplo da Ana Magnani no filme Roma da Cidade Aberta, que era uma atriz profissional, grande atriz por sinal. A simplicidade dos diálogos e a valorização dos dialetos. Isso aqui é interessante, né? Por exemplo, A Terra Treme, do Visconti, é um filme muito regionalizado, né? Ele é muito calcado naquela região, trabalhando com o dialeto daquele local. Filmaço, viu? Um dos melhores do neorrealismo. Vamos ver. A filmagem de cenas sem gravação, com sincronização realizada posteriormente, o que tornava possível uma maior liberdade de atuação. E o 10, tópico 10, a utilização de orçamentos módicos. O cinema social de alto custo não existe, caso contrário, deixa de ser social. E aqui ela pega aí algumas fontes que ela vai citar aqui de onde ela tirou essa observação. Então, gente, são algumas características que a gente pode, as quais, né, a gente pode enquadrar aí o neorrealismo italiano. E é importante a gente lembrar também, eu estava até me esquecendo, na verdade, que o neorrealismo italiano, apesar de muitas diferenças, ele tem um débito com o realismo poético francês. Muitos autores defendem que havia um germe do neorrealismo no cinema, por exemplo, principalmente do Jean Renoir, que era feito na França nos anos 30, que já era um cinema que propunha captar uma realidade social, ir para as ruas, ir para o campo, né, em alguns casos. Em filmes como Tony, a gente vai ver muito isso. Eu penso principalmente no Tony e eu penso principalmente em A Besta Humana. Eu acho que são dois filmes que, por motivos muito claros, eles antecipam um pouco do neorrealismo. Eu acho que em sentido muito mais visual, em alguns momentos, do que no sentido de interpretação de elenco, até porque o realismo poético, principalmente na Besta Humana, mas em outros também, trabalhava com atores profissionais, né? A gente pode pensar nos filmes do Marcel Carné também, desse momento, mas eu acho que o Tony é um ponto fora da curva. Eu acho que é um filme que antecipa mesmo o neorrealismo italiano. O neorrealismo italiano, ele é, de certa forma, o momento que inaugura o que a gente conhece como cinema moderno. Eu sei que tem gente que vai discordar, vai dizer que o cinema moderno ele é muito anterior que o neorrealismo. Tem gente que vai dizer que o cinema moderno nasceu com o Cidadão Kane. Tem gente que vai dizer que as vanguardas dos anos 20, ainda no cinema mudo, já apontavam a um cinema moderno. Eu entendo essas questões, mas eu acho que quando a gente fala de cinema moderno, a gente tem um momento de ruptura. Aquele momento em que nada mais será o mesmo a partir dele. Eu gosto muito de algumas definições que o André Bazin faz em relação ao cinema realista. Tem um artigo que o Bazin escreveu que para mim é de cabeceira, tá? Ele está no livro, que é de cabeceira também aqui, O que é Cinema. O artigo chama-se O Realismo Cinematográfico e a Escola Italiana da Liberação. Tem um tópico aqui dentro desse artigo que eu acho muito interessante, que o Bazin vai falar justamente de dois filmes que, para ele, são os filmes que definem o cinema moderno, que apontam uma mudança, uma transformação. Um deles é o Cidadão Kane, que eu já citei aqui, tá? E o outro é o neorrealista Paesà, do Roberto Rossellini. E eu vou tentar explicar para vocês, segundo as ideias do André Bazin, por que esses dois filmes são tão importantes na ótica desse autor. Okay? Primeiramente, a gente pode falar do Cidadão Kane, tá? E eu acho que é mais fácil de compreender no caso do Kane. O Kane, como eu disse, vai ter gente que vai dizer que é o primeiro filme moderno da história do cinema. Só que o Kane ele é um filme isolado, ele é um filme meio alienígena dentro de uma indústria ainda solidificada do cinema americano. Ele é um filme rebelde, de um diretor que havia feito pouco ou quase nada antes dele. E ele é um filme que o Orson Welles propõe uma espécie de destruição da decupagem clássica. Ele vai detonar com aquela conhecida decupagem clássica que induz o olhar do espectador. Já falei muito disso em curso, eu sempre vou repetir, né? A montagem induz o olhar. A profundidade de campo permite você escolher onde você vai colocar o seu olhar. E era por isso que o André Bazin se sentia tão fascinado pelo filme Cidadão Kane e por tudo aquilo que ele representou depois, e pelas técnicas de profundidade de campo que a gente, claro, não vai ver só no Cidadão Kane, né? Em outros filmes também, filmes do John Ford, inclusive, né?
fotografados pelo Greg Toland, enfim. Mas o Orson Welles, ele revolucionou isso e levou isso, digamos que, para um patamar mais alto. Tá? Então, por esse motivo, o Cidadão Kane seria esse filme que define o cinema moderno. Agora, o que mais importa pra gente, já que a gente está falando de neorrealismo italiano, é o Paesà. O Paesà, ele é o segundo filme, ou Paisa, né? Paesà, enfim, é o segundo filme da chamada Trilogia da Guerra do Roberto Rossellini. O primeiro é justamente o mais famoso, o Roma, Cidade Aberta, que por sinal talvez seja o mais fraco dos três, ainda que é muito bom, viu? Depois ele faz o Paisa e termina com a Alemanha Ano Zero, que é o meu favorito dos três. No Paesà, aí eu vou trazer aqui, vou ter que recorrer ao nosso amigo André Bazin. Ele vai trazer uma série de questões para tentar justificar por que esse filme ele é tão importante e por que, à sua maneira, ele também vai detonar com a chamada decupagem clássica. Em muitos momentos desse filme, que é um filme episódico, o Roberto Rossellini ele vai lançar a gente para dentro de histórias que, de certa forma, já começaram e que nunca terminam. Ele é um filme com um aspecto de cine-reportagem, de cinema de variedades, né? Não sei como eu posso explicar aqui para vocês, mas era um cinema que capta a realidade, apesar de ser um filme de ficção, né? No sentido também mais amplo do termo, né? São ali atores ou pessoas não atores, mas que estão vivendo, no caso do Paesà, não atores, né? Que estão vivendo ali ou revivendo situações que viveram há pouco tempo, que sentiram na pele, né? A gente tem todo um cenário de uma Itália destruída. E esse filme ele conta diferentes histórias por diferentes locais da Itália. Isso é importante dizer. O Rossellini ele passou por diferentes locais, captando as realidades das pessoas que viviam por ali. E sempre algo em comum nesse filme: o encontro do estrangeiro com o nativo. E sempre uma confusão de línguas, uma dificuldade de comunicação. Ok, vamos voltar para o Bazin agora. O Bazin vai dizer para a gente que nesses contos, que ele vai usar esse termo, a gente é lançado dentro dessa realidade social. E nessa realidade social, o Rossellini ele vai trocar o que a gente conhece por plano por algo que o Bazin vai chamar de fato. O plano é aquela unidade abstrata, básica, né, digamos assim, primeira do cinema. E aí o Bazin ele vai dizer pra gente que o Rossellini ele vai preferir algo chamado de fato. E eu vou ler esse parágrafo para vocês para a gente tentar entender melhor o que ele está querendo dizer com tudo isso, tá? A unidade da narrativa cinematográfica em Paisa não é o plano, diz ele. Ponto de vista abstrato sobre a realidade que se analisa, mas o fato. Fragmento de realidade bruta, por si só múltiplo, e equívoco. Essa questão do equívoco eu acho muito interessante. Cujo sentido, e aqui ele vai colocar entre aspas, sobressai somente a posteriori, graças a outros fatos entre os quais a mente estabelece relações. Sem dúvida, o diretor escolheu esses fatos, mas respeitando sua integridade de fato. O close da maçaneta da porta, aqui é um exemplo que ele cita nesse artigo, do cinema de decupagem clássica, né? Aquela coisa de você fazer um plano detalhe de um close, ele chama de close, mas seria um plano detalhe, né? Da maçaneta abrindo, né? O close da maçaneta da porta, ao qual há pouco fiz alusão, era menos um fato que um signo isolado a priori pela câmera, que não tinha mais independência semântica que uma preposição numa frase. Ele vai fazer assim, né, ele vai elencar com o texto escrito também. É o contrário do pântano ou da morte dos camponeses. Aqui ele faz uma referência ao Paesà, porque tem aquela questão, né, tem nos episódios aquela cena fantástica, mas brutal, da morte dos camponeses, tal, naquele episódio final, que é um dos melhores, por sinal. Aqui vale ressaltar o seguinte, o Bazin, ele está falando também de elipse, né? O Rossellini, quando ele vai buscar o fato direto, ele não vai se adentrar em algumas questões. Ou melhor, ele não vai se adentrar em alguns detalhes. Ele pula alguns detalhes, ele salta alguns detalhes e permite que o espectador preencha essas lacunas, né? E isso é uma das coisas mais importantes quando a gente estuda elipse no cinema, né? A elipse ela não existe só para encurtar a nossa passagem ou a nossa viagem, né,
pelo filme propriamente dito. A elipse, ela também existe para fazer a gente imaginar, para fazer a gente pensar, para forçar o espectador a preencher as lacunas e tornar o filme ainda mais rico. Então, quando o Basa fala, vamos pensar no fato e não no plano, ele está dizendo, o real está ali, o real está para ser captado, o real se impõe, é o fato, é as pessoas como são, não é algo abstrato. Como eu disse, o meu filme favorito da trilogia da guerra é a terceira parte, né? É o último, que é o Alemanha Ano Zero. Eu revi recentemente a trilogia da guerra e esse filme continua espetacular, continua maravilhoso, né? E uma das coisas que eu gosto nesse filme, e eu acho que aqui o Rossellini encontrou talvez o principal sentido e conseguiu nos dar o principal exemplo do que é o neorrealismo. E eu acho que esse exemplo ele está nos 10 minutos ou nos 12, mais ou menos, minutos finais desse filme, quando o Rossellini ele nos obriga a acompanhar mais do que uma jornada, ele nos obriga a acompanhar a realidade, uma caminhada em que nada parece acontecer, mas uma caminhada em que tudo está acontecendo. Nesse momento, que eu acho que resume perfeitamente o que é o neorrealismo, a gente tem um menino perambulando por Berlim, pelas ruas destruídas, pelos escombros de uma Alemanha que perdeu a guerra. E é interessante notar que nesse filme, e eu acho que isso explica muito porque ele é o menos visto dessa trilogia, o Rossellini ele foi buscar a ótica do outro, a ótica daquele que até então, nos filmes anteriores, no Paisà e no Roma, era o inimigo. E ele foi fazer o caminho inverso, ele foi buscar a empatia. Ele obrigou, na verdade, o espectador a enxergar, não diria pelo ponto de vista do garoto, porque a gente nunca se aproxima demais daquele menino, mas ele nos obriga a enxergar a realidade social do outro e a perceber o quanto ela é semelhante à nossa, nesse caso, a dos italianos. A gente percebe que o neorrealismo, ele é o cinema, ele é o momento de se tratar o tempo, a realidade, o tempo verdadeiro, é tratar o drama não no seu sentido psicológico, se aproximando do seu personagem, expondo o que se passa pela cabeça dele, mas é um drama concreto, real, em que a gente está preso ao aparente nada, nada aqui que não é nada, né, gente, mas que é tudo, mas que o Rossellini consegue traduzir isso muito bem e à perfeição nesse filme genial que é o Alemanha Ano Zero. Inclusive, não só indico o Alemanha Ano Zero, vou mostrar alguns para vocês que eu trouxe aqui, que já saíram em DVD. A Versátil lançou a caixa, a trilogia da guerra, tá? Com a foto do Alemanha Ano Zero, obrigatório, tá? Esse aqui tem os 3 filmes da trilogia. Claro que eu não poderia esquecer do Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica, que talvez seja o melhor filme neorrealista, né? Pelo menos eu acho que rivaliza com Obsessão, com algum outro filme importante aí também. O Vítimas da Tormenta, do Vittorio De Sica também, que ele fez antes do Ladrões de Bicicleta, um filme importantíssimo do momento neorrealista. E também, esse que eu adoro, que é o Arroz Amargo. Isso aqui é uma edição importada, mas tem também, saiu uma edição pela Versátil no Brasil que está fora de catálogo. Enfim, são filmes brilhantes. No caso do Arroz Amargo, talvez seja o menos neorrealista dos que eu mostrei aqui, né? Ele tem toda uma trama, tem atores profissionais e tem toda uma trama de policial, um pouco de melodrama tal, mas é um filmaço, um belíssimo filme, tá? Que também traz uma questão social à tela. E o que ficou disso tudo, né? Qual que é o aprendizado que o neorrealismo italiano deixou para o mundo do cinema? Bom, é até difícil de calcular, né? Existe um cinema, eu acho que antes do neorrealismo e um cinema depois do neorrealismo italiano. O impacto foi enorme. E a gente vai perceber esse impacto ao longo dos anos 50, quando o cinema moderno se impõe de vez, né? E algumas cinematografias aí explodem no mundo todo, seja em países tão diferentes como o Brasil, como Polônia, como França. O neorrealismo ele vai influenciar, de certa forma, alguns diretores da Nouvelle Vague, Truffaut principalmente, né? O Truffaut diz que Os Incompreendidos foi totalmente, né, baseado ou trouxe muita coisa do Alemanha no Zero. A gente vai ter essa influência no cinema do Nelson Pereira dos Santos, né, no Brasil, com o Rio 40 Graus, depois o Rio Zona Norte, depois Vidas Secas, né, que é um cinema
novo também, que está dentro do cinema, nosso cinema novo, mas é muito calcado no neorrealismo, né? Diferente de outros cineastas brasileiros dessa época e depois, né, do cinema marginal, por exemplo, que eu acho que se aproximam mais da Nouvelle Vague, ou tomam mais alguns elementos, algumas liberdades da Nouvelle Vague francesa e das novas ondas do mundo todo. Mas, obviamente, e até hoje, o neorrealismo italiano ele é muito importante e ele mostrou, ele apontou, ou melhor, né, ele voltou para o passado, de certa forma, né, ele voltou para aquele germe do cinema, né, realista dos irmãos Lumière, mostrando que as imagens e o mundo real está aí para ser captado. Né? Eu acho que essa é a grande lição deixada pelo neorrealismo italiano. Se você gostou desse vídeo e de outros que estão aqui no meu canal no YouTube, você pode curtir, pode acompanhar aí, tá? Assine o canal e continue acompanhando as atualizações. Toda semana tem vídeo novo. Nesses tempos de coronavírus, toda essa loucura que a gente está vivendo, eu não tenho tido tanto tempo para escrever e para gravar vídeo como antes, porque eu estou trabalhando muito, né? Eu sou jornalista, então se caso atrasar algum vídeo, ou se a gente não conseguir colocar no tempo que a gente quer, eu peço desculpas a todos, ok? Meu nome é Rafael Amaral e eu também te convido para você conhecer o site palavrasdecinema.com. Sempre tem alguma crítica, algum ensaio legal sobre sétima arte por lá. Grande abraço e a gente se vê por aqui.